Olá pessoal, bom dia e boa tarde, tá? Então, como vocês já perceberam, a aula de hoje ela vai ser gravada, tá? E eu falo bom dia e boa tarde porque é uma aula destinada para os alunos da manhã e os alunos da tarde, tá certo? Bem, isso é apenas uma excepcionalidade, tá? Isso não vai virar regra aqui, tá? Normalmente nossa aula vai ser pelo Meet, tá certo? Então, eu tenho aqui o primeiro aviso, tá? O primeiro aviso é o seguinte: hoje é nossa última aula do primeiro bimestre, tá? Então hoje nós fechamos o conteúdo, no qual vocês vão passar por uma avaliação, tá? E o último conteúdo é esse aí, processos de eletrização, como vocês estão vendo, tá bom? Pronto, outra coisa é que essa também é a nossa última semana de aula do primeiro bimestre, tá? A gente vai fechar o primeiro bimestre na próxima semana com a realização de uma prova, tá? A prova ela vai ser no horário de aula, normalmente, tá certo? E assim, eu não sei ainda a maneira exata como vai ser essa prova, mas vai ser dentro do período de tempo que a gente tem disponível para a aula de física, de maneira que vocês vão responder essa prova e de imediato me enviar, tá? É óbvio que essa prova tem que ser uma prova simples, né? Tem que ser uma prova que dê tempo para você fazer em no máximo 40 minutos, tá? Aqui nós temos uma janela de 1 hora, tá? Mas se nós reservarmos aí 40 minutos para se fazer essa prova e depois os 20 minutos para avisos e também o tempo de entrega, tá bom? Mas isso aí no decorrer da semana eu dou mais detalhes. E outra coisa, a frequência de hoje ela vai se dar com o fato de você assistir esse vídeo. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, tá? Eu espero que você assista agora, tá? No momento que você está abrindo essa aula, você vai colocar no grupo da turma vídeo assistido, tá? E você coloca seu nome, tá? Por exemplo, vídeo assistido, Lucas Marques da Silva. No meu caso, né? Se eu fosse assistir. Tá? Então, você coloca isso que você vai ganhar a presença da aula de hoje, tá bom? Então, bem, sem mais avisos, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa importante daqui até o final da aula eu falo para vocês. Pois bem, pessoal, então o conteúdo de hoje será um conteúdo bastante simples, tá? Eu espero que dê tempo aqui para explicar tudo em aproximadamente 1 hora, tá? Mas não tem nenhuma complicação no conteúdo de hoje. Então, hoje nós vamos estudar o que nós chamamos de processos de eletrização. Esse tópico ele está no capítulo 1 do livro de vocês, tá? Se vocês abrirem aí o livro na página 17, vocês vão perceber que é o tópico 7, tá? Não é o último tópico do primeiro capítulo, mas será o último tópico do primeiro bimestre. Então, pessoal, vamos lá. Processos de eletrização. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os estados possíveis, tá? Os estados elétricos possíveis para um determinado corpo. Ou seja, se eu pegar qualquer objeto, tá? Qualquer corpo na natureza, só existe 3 possibilidades do ponto de vista elétrico que eu posso encontrar esse corpo, tá? Ou esse corpo ele está positivo, ou ele está negativo, ou então ele está neutro, tá? Se ele estiver positivo, ele está com excesso de prótons, então, de maneira que a carga líquida dele será positiva. Se ele estiver negativo, né, ele vai estar com excesso de elétrons, de maneira que a carga líquida, né, a carga efetiva dele será negativa. E se ele estiver neutro, é devido ao fato de ele possuir uma quantidade de cargas iguais, né, de prótons e de elétrons. Pronto. Então, o que caracteriza um processo de eletrização é simplesmente você partir de um corpo neutro, tá? E através de algum processo, através de algum tipo de manuseio, tá? de alguma coisa que você faz sobre esse corpo neutro, você o torna eletrizado, tá? Então, isso aqui é basicamente o que nós chamamos de processo de eletrização, tá? Processo de eletrização é isso. É você partir de um corpo que está neutro e ao fazer alguma coisa, você torna esse corpo eletrizado. Vou colocar aqui, ó. Processo de eletrização.
E nós vamos estudar aqui os 3 principais processos, que é o processo por atrito, tá? Por contato e, por último, por indução. Esses 3 processos eles estão muito bem explicados aqui no livro de vocês, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais e explicar, né? Que aqui no livro esses processos eles estão explicados, mas de uma maneira apresentada. Então, agora eu vou explicar aqui. Então, vamos lá. Então, o primeiro deles, né? Olha só, pessoal. Então, aqui vamos ao primeiro desses processos, tá? Eletrização por atrito. Então, na eletrização por atrito, todos os processos, tá, obrigatoriamente, eles têm que envolver mais de um corpo, né, mais de um objeto. No caso específico da eletrização por atrito, esses objetos eles são objetos isolantes. Tá? Isolantes. Isso quer dizer que, por exemplo, esse processo ele não é adequado para condutores. Tá? Em geral, em condutores isso não costuma funcionar. Então, você parte de 2 corpos de materiais diferentes. Esse aqui tem que ficar bem claro, tá? Deve ser obrigatoriamente materiais diferentes. Inicialmente neutros, né? Ou seja, os 2 corpos não têm carga efetiva. Aí, durante o atrito, um deles perde elétrons, ficando positivo, tá? O outro ganha elétrons, ficando negativo. Então isso aqui é basicamente o seguinte, né? Você tem aqui um corpo A, tá? E você tem aqui um corpo B. Ambos estão neutros, tá? Corpo A está neutro, tá? Corpo B aqui também está neutro. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: eu vou pegar esses 2 corpos e vou atritar, tá? Eu vou atritar, é como se eu esfregasse um no outro. Pego o corpo A e aqui, ó, o corpo B. Então, vamos dizer aqui que eles estão em atrito, né? É como se eu pegasse o corpo A e esfregasse ele para cima, o corpo B para baixo, e assim, pegasse eles e atritasse, né? Então, vamos colocar aqui atrito, tá? Atrito. E logo após esse atrito, o que acontece? O que acontece é que um desses corpos ele fica eletrizado positivamente, portanto ele ganha, né? Ele perde elétrons, né? Observe, o que perde elétrons fica positivo e o outro que ganha elétrons ele fica negativo, tá? Isso aconteceu por quê? Porque durante esse atrito entre esses 2 corpos, elétrons do corpo A foram transferidos para o corpo B, tá? De maneira que resultou nessa configuração, tá certo? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo prático da eletrização por atrito. Deixa eu adicionar aqui uma figura. Portanto, aqui, ó, olhem só aqui. Aqui nós temos um exemplo, tá? De que nós temos aqui uma... Vou ampliar bastante aqui, pronto. Temos aqui inicialmente, tá? Antes do atrito, nós temos aqui uma barra de vidro, tá? É como se fosse um bastão de vidro. E aqui nós temos uma seda, né? Um pano de seda. E o que acontece é que essa seda é atritada ao vidro. Logo após o atrito, o que se observa é que a seda ela adquiriu elétrons. A carga dela passou a ser negativa, tá? E o vidro ficou positivo. Isso só é possível de acontecer se durante o atrito, tá, a barra de vidro ela transferiu elétrons, tá, para a seda. Então, na medida que ela transfere, tá, ela fica com prótons em excesso, portanto ela fica positiva, e a seda fica com elétrons em excesso, logo fica negativa. Agora, se nós pegarmos aqui, ó, outro caso, tá, outra situação, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Mais uma vez, aqui nós temos a seda.
tá? Temos aqui a seda junto com o ebonite, tá certo? Então aqui nós temos uma barra de ebonite neutra e temos aqui a seda neutra, tá? O ebonite, ele é um material que em geral ele é utilizado para fazer cabos de panela. Então se você pega o cabo da sua panela de pressão, né, ele deve ser preto, né, como se fosse um plástico ressecado, bastante duro. Então esse plástico ele é na verdade uma composição como se fosse de plástico com uma borracha que passa por um tratamento especial que ele vira aquele material, né? Esse material é chamado de ebonite. De maneira que se você pega a seda e atrita com o ebonite, logo após o atrito, o que você observa é que agora a seda ela fica positiva, tá? E o ebonite fica negativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a seda, durante o processo de atrito, ela transferiu elétrons para o ebonite, né? E o ebonite recebeu esses elétrons e ficou eletricamente negativo. Tá bom? Então perceba que na eletrização por atrito sempre acontece isso. Um fica positivo e o outro fica negativo. E os dois, inicialmente, eles estão neutros. A gente vai ver que nas outras situações isso não é verdade. Tá? Pronto. Agora, a grande questão que surge aqui, então, deixa eu só colocar uma setinha aqui, dizendo que neste caso aqui, ó, da seda com o ebonite, é a seda que transfere elétrons. Agora, a grande pergunta que surge aqui é o seguinte: bem, mas qual deles fica positivo e qual deles fica negativo? Porque só em observar isso aqui, a gente percebe que em duas situações diferentes, tá, a seda adquiriu cargas diferentes, né? Primeiramente ela ficou negativa e depois ela ficou positiva, né? Então isso aqui, pessoal, essa questão ela é resolvida, tá, com uma tabela chamada de série triboelétrica. Pronto, tá aqui, ó. Abra aí o seu livro, tá? A gente está na página 17, que é a página inicial do tópico de processos de eletrização. Então você vai ver aí uma tabela, cujo nome dessa tabela é série triboelétrica. Então essa tabela ela serve justamente para esclarecer, tá? Esclarecer qual é a carga adquirida por cada um desses materiais que estão aí quando eles forem atritados com outro, né? Por exemplo, no primeiro caso nós pegamos o vidro, né, e atritamos com a seda. Então nesta série, como o vidro ele está acima da seda, então ele fica positivo, tá? E a seda aqui, ó, fica negativa, tá certo? A seda aqui, ó, ficou negativa, tá? No segundo caso, nós atritamos a seda com o ebonite, né? Logo a seda ficou positiva porque ela está acima dessa tabela e o ebonite ficou aqui negativo, tá bom? Então olhando para essa tabela a gente consegue saber quais dos materiais eles ficam positivos e negativos, tá? É lógico que essa tabela ela só é válida para esses materiais que estão aqui. Por exemplo, se eu pegar a seda em um pneu de borracha, tá? Não tem borracha aqui, né? Não tem. Se eu pegar a seda em um pneu de borracha e atritar a seda no pneu, eu não vou saber qual vai ser a carga da seda, tá? Eu preciso de uma tabela que responda isso, tá? Professor, e como é que essa tabela ela foi construída? Bem, ela foi construída num laboratório, né? Lá eles pegaram todos esses materiais, eles começaram a atritar um com o outro e verificar e medir qual foi a carga adquirida por cada um. Daí eles, sabendo isso, eles montaram essa tabela, tá? Então, por exemplo, se nós pegássemos aqui, ó, o cabelo humano e atritássemos com plástico, tá? Isso aqui é muito comum. Se você penteia o seu cabelo, você faz isso. Então, quando você pega um pente, em geral ele é de plástico, né? E você começa a pentear o seu cabelo. Você está fazendo uma espécie de um atrito, tá? O seu cabelo ele está atritando com o pente. Tanto é que o pente ele fica eletrizado, assim como o seu cabelo. Se você observar aí na página, tá? Na página 18, né? Você observa que uma pessoa segura um pente, né? E esse pente ele atrai bolinhas de isopor,
Então, entenda, uma vez que o pente ele é atritado com o cabelo, tá? Ele fica eletricamente negativo. Quando ele fica eletricamente negativo, ele se torna capaz de atrair pequenos objetos, objetos muito leves, né? Nesse caso aqui, bolinhas de isopor, tá? Seria possível também atritar, agarrar pequenos pedaços de papel, pequenas migalhas de papel, seria possível também. Tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui uma pequena simulação que é bastante interessante, tá? Para a gente ver essa questão do atrito, tá? Pronto, observe aqui, pessoal. Observe aqui. Aqui eu tenho um suéter, tá? Um casaco. E esse casaco aqui ele está eletricamente neutro, né? A gente percebe que ele tem cargas positivas e negativas. No entanto, essas cargas elas existem aí em quantidades iguais, de maneira que a carga total é zero. E aqui nós também temos uma bexiga. Essa bexiga ela também está neutra, tá? Ela tem prótons e tem elétrons em quantidades iguais. E aqui nós temos uma parede, tá? Mas eu vou tirar essa parede aqui por enquanto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bexiga e eu vou atritar com o suéter. Então, durante esse atrito, é esperado que ocorra uma transferência de elétrons. A gente não sabe ainda para quem vai ser esse elétron, esses elétrons, né? Então vamos atritar aqui para saber, né? Então estamos atritando aqui, né? Pronto. E aqui, ó, nós já percebemos, ó, veja só o que aconteceu aqui. Nós já percebemos que ao atritar, o suéter transferiu elétrons para a bexiga. Tanto é que ele ficou agora positivo. O suéter ele está positivo, né? Porque ele está com excesso de prótons. E a bexiga está negativa, né? Porque ela está com excesso de elétrons. Então, uma coisa que nós observamos aqui nessa simulação é que se eu soltar a bexiga, ó, ela é atraída pelo suéter. Por quê? Porque o suéter está positivo e a bexiga é negativa. Então, existe aqui essa atração. Tá? Existe aqui essa atração. Agora, se eu colocar aqui a parede, ó, vou colocar aqui a parede, vou aproximar aqui, ó, a bexiga da parede. Eu observo, ó, que a parede ela está... Opa! Eu observo aqui, ó. Eu observo que a parede ela está neutra, né? Você nota que ela está neutra. E a bexiga está negativa, né? Só que se eu solto a bexiga aqui, ó, ela é atraída pela parede. Ó. Ou seja, só que ela é mais atraída intensamente pelo suéter, né? Mas ela também é atraída pela parede. Ó. Se eu soltar aqui pertinho, ó, ela agarra a parede. Tá? Isso aqui eu vou explicar para vocês em outra aula, tá certo? Essa questão do porquê, em outra aula não, no final dessa aula. Essa questão do porquê essa bexiga que está eletrizada negativamente, por que ela consegue atrair a parede? A parede está neutra. Tá bom? Se eu fizesse aqui, ó, se eu pegasse duas bexigas e atritasse uma na outra, ó, não acontece nada aqui, né? Por quê? Porque elas são do mesmo material, tá? Então eu tenho que atritar materiais diferentes. Pois bem, vamos voltar aqui para a nossa aula. Pronto, então, uma vez entendido aqui esse processo de eletrização por atrito, vamos compreender agora o segundo tópico da aula, que é o processo de eletrização por contato. Então aqui, o segundo processo, tá, que é a eletrização por contato. Então, nesse processo, nós partimos de dois corpos, tá? Onde um está eletrizado e o outro está neutro. Tá? O corpo neutro ele adquire carga de mesmo sinal do corpo eletrizado. Então, bem, isso aqui não tem novidade, a gente já viu isso aqui. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, nesse processo aqui, nós partimos, tá? De dois corpos, onde o primeiro ele está eletrizado, tá? Ele já se encontra eletrizado. Então, ó, observe isso aqui, ó. Observe isso aqui. Nós já vimos isso aqui. Pronto. Então, aqui nós temos uma situação inicial, tá? Vou chamar isso aqui de início. Início, tá? Onde nós temos aqui um condutor A e um condutor B.
O condutor A ele está eletricamente positivo, tá? Ele está eletrizado positivamente. O condutor B está neutro. De maneira que, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer um contato, tá? Um contato entre os dois condutores, entre A e B. Acontece que, como A ele está eletricamente positivo, então ele está, digamos assim, ele está louco por elétrons, tá? Ele está com ânsia de elétrons, ele quer elétrons. Então, quando nós aproximamos um corpo que está neutro, né? Ou seja, que possui quantidades iguais de prótons e de elétrons, o corpo A ele vai acabar atraindo elétrons para si, né? Quando ele atrai elétrons para si, ele acaba deixando aqui, ó, o corpo B, né, que estava neutro, ele acaba ficando positivo. Por quê? Porque ele transfere elétrons para o corpo A, que é o que acontece aqui. Tá bom? Uma dúvida aqui, isso aqui é a situação final. Tá? Uma dúvida que surge aqui é o seguinte, é o quanto de carga esse corpo A ele arranca do corpo B, o quanto de elétrons o corpo A arranca do corpo B. Tá? Isso é uma coisa que a gente só vai entender, tá, nas próximas aulas, quando a gente estudar potencial elétrico. A gente vai ver que o corpo A ele arranca cargas, tá? Ele captura elétrons do corpo B até eles alcançarem o mesmo potencial. Tá bom? Mas isso a gente vê em aulas posteriores. Então pronto. O segundo caso que pode acontecer também eletrização por contato é do corpo que está eletrizado negativamente, né? Que é esse caso aqui, ó. Pronto. Esse caso aqui, tá aqui, o corpo A ele está eletrizado negativamente com excesso de elétrons, né? E o corpo B neutro. Então, esses elétrons aqui que estão no corpo A, eles estão desconfortáveis. Por quê? Porque elétron não gosta de elétron, né? A gente viu que cargas elétricas de mesmo sinal, elas tendem à repulsão, tá? Elas se repelem. Então, eles querem ficar cada vez mais distantes um do outro. Então, quando nós aproximamos um condutor que está neutro, o que acontece é que parte desses elétrons aqui, eles passam para o condutor, tá? Justamente para ficarem mais afastados possíveis um do outro. E quando nós, tá? Esse aqui é o início, né? Início, onde estão separados. Esse aqui é o contato, né? Esse aqui é o caso final, tá? Caso final. Então pronto. Então quando nós separamos esses condutores, tá? Ambos ficam eletrizados negativamente. Então, note que sempre, ó, o corpo que estava neutro, ele adquire a mesma carga do corpo que estava eletrizado, né? No caso anterior, né, B estava neutro, A era positivo e B ficou positivo, né? Nesse caso agora, né, B está neutro, A é negativo e B, ó, fica negativo. Tá bom? Então, isso aqui não tem mistério, tá? Isso aqui a gente já viu até de uma maneira mais analítica, né, envolvendo cálculos, na aula passada, quando nós estudamos o princípio da conservação da carga. Então vamos aqui, ó, para o último tópico, que é eletrização por indução. Só que antes, pessoal, antes da gente entrar na eletrização por indução, a gente tem que compreender uma coisa, tá? Que é esse tópico aqui, ó, condutor em contato com a Terra. Veja bem, eu não sei se vocês já perceberam, mas tem geladeiras antigas, né? Normalmente é geladeiras onde a tomada delas só tem 2 pinos, né? Porque as tomadas de hoje em dia elas têm 3 buracos, né? Então tem geladeiras que só tem 2 pinos, tá? Essas geladeiras, em geral, elas têm um fio atrás. Tá? Um fio, que é um fio de aterramento, que é o chamado fio terra. Tá? Esse fio ele é utilizado justamente para descarregar a geladeira. Por quê? Geladeira ela é um aparelho eletrodoméstico, né? Então ela funciona através da eletricidade. E bem, a superfície dela é metálica, né? A superfície da geladeira é metálica, portanto é uma superfície condutora. Então o que acontece muitas vezes é que, por algum motivo, alguma flutuação elétrica, alguma coisa, algum pico de tensão,
alguma sobrecarga na rede, qualquer coisa. A geladeira ela fica eletrizada, então ela passa a ficar com excesso de algum tipo de cargas, seja de prótons ou seja de elétrons. Então o que acontece muitas vezes é que está lá a geladeira eletrizada, quando você toca nela você toma um choque. Isso se ela não estiver, né, aterrada adequadamente. Tá? Alguns micro-ondas antigos eles também vêm com esse fio atrás, né, que é um fio de aterramento, que você tem que instalar ele, tá, na parede ou até mesmo no piso, tá? De maneira que a carga que se acumule nele, ela escorra, tá? Ela escoa para a terra. Então, quando essa geladeira, tá, ela é instalada adequadamente, ela nunca fica carregada, porque todo o excesso de carga ele acaba escoando por esse fio, como eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá. Então, entenda bem, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um condutor que ele está eletrizado positivamente. Então, ele está aqui, ó, com excesso de prótons, né? Condutor aqui, ó, eletrizado positivamente, tá? Aqui esse condutor com excesso de prótons. Acontece o seguinte, eu quero neutralizá-lo. A única maneira de eu neutralizar um condutor que está positivo é se eu der elétrons para ele. Tá? Porque não tem como eu arrancar prótons, né? Porque lembre-se que os prótons eles estão presos nos núcleos dos átomos. Tá? Então não há como você arrancar esses prótons. Então você tem que dar elétrons. Então nesse caso, se eu quiser neutralizar esse condutor, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação com a Terra. Eu vou pegar esse condutor, né? Vou pegar esse condutor que está eletricamente positivo, né? Tá aqui, eletricamente positivo, e vou fazer uma ligação com a Terra. O símbolo de ligação com a Terra é isso aqui, pessoal. É como se eu pegasse um fio e eu aterrasse, né? Pronto, tá aqui. Isso aqui representa ligação, tá? Ligação à Terra. Ligação à Terra. Pronto. A Terra, entenda uma coisa. A Terra, basicamente 2/3 da Terra é coberto de água salgada, né? De água do mar. E a água salgada ela é um condutor. Tá? E outra coisa, boa parte não, toda a parte sólida que está dentro da Terra, que está abaixo dessa camada de terra, né, que nós pisamos, tá? ela está líquida, né? Ela está, digamos assim, em fusão. Tá? Tanto é que quando um vulcão ele entra em erupção, né, a gente vê aquela rocha derretida, né? Então essa rocha derretida ela tem muito ferro, tem muito cobre, tem muito níquel, tem muitos minerais metálicos, né? O que faz com que todo o interior da Terra seja um interior condutor. Então nós podemos entender a Terra como sendo um grande condutor que tem prótons e elétrons, sabe, à torta e à direita, para dar e vender. Então o que acontece quando nós colocamos esse condutor, quando nós ligamos esse condutor à Terra, o que acontece é que vem elétrons da Terra, tá, por esse fio aqui, e esses elétrons eles neutralizam esses prótons. Eles neutralizam os prótons. De maneira que o estado final, depois de nós termos ligado esse condutor à Terra, é um estado neutro, né? É um estado neutro, pronto. Então aqui o condutor ele está neutro. Por quê? Porque ele recebeu elétrons da Terra de maneira que neutralizou toda a carga dele. Aqui, se nós quisermos tirar aqui, ó, essa ligação, pronto. O condutor está neutro. Já se o condutor ele adquire cargas negativas, tá? Então agora, em vez dele estar eletrizado positivamente, ele vai estar eletrizado negativamente. O que acontece? Vamos fazer uma ligação à Terra, né? Então vamos pegar esse condutor que está negativo, né? Está eletrizado negativamente, e vamos ligá-lo à Terra. Quando nós ligamos a Terra, o que acontece nesse caso aqui é que, lembre-se que os elétrons eles estão desconfortáveis, né, nessa configuração, porque os elétrons eles são cargas móveis, né, eles podem se mover,
e eles não suportam estar perto um do outro, porque eles se repelem. São cargas iguais. Então o que vai acontecer é que a única maneira desses elétrons eles ficarem cada vez mais distantes um do outro é se eles forem para a Terra. Por quê? Porque a Terra ela tem uma superfície gigantesca. Então eles vão poder ficar muito longe um do outro. Então o que acontece é que esses elétrons eles escoam aqui por esse fio, né? Todos esses elétrons aqui eles descem pelo fio e vão para a Terra. De maneira que o estado final disso aqui é um estado neutro, né? É um estado neutro. Então está aí o nosso condutor, que estava eletrizado negativamente, e agora ele está neutro. Tanto é que nós podemos até desfazer essa ligação, que nada acontece. Então aqui está neutro. Então é por isso que essas tomadas de hoje em dia elas têm 3 pinos, né? Esse terceiro pino ele funciona justamente como um fio de aterramento. Tá? Se o seu aparelho eletrodoméstico ele se sobrecarregar, tá? Esse fio, tá? Vai fazer com que os elétrons eles se escoam. Tá? Eles se escoam. Tá certo? Tanto é que na instalação da rede elétrica da sua casa, eles colocam uma haste de cobre, né? Não sei se você já percebeu, certamente você deve ter percebido. Em toda a instalação residencial eles colocam um aterramento, que é uma haste de cobre, pronto. Aquilo ali, tá? Aquele fio que é ligado à haste de cobre é o fio de aterramento. Então todas essas cargas que se acumulam nesses aparelhos na rede elétrica, tá? Elas escoam por aquele fio. Tá? Então, se você ligar um condutor eletrizado à terra, ele se neutraliza. Ponto. Tá bom? Vamos aqui à próxima questão. Sim, então aqui, ó, terceiro tópico, né? Vamos lá. Aqui, pessoal, o último tópico, tá? Eletrização por indução. Então, inicialmente nós partimos de 2 corpos, onde um está eletrizado, seja positivamente ou negativamente, e o outro está neutro, né? O corpo neutro, nesse caso aqui, ele vai adquirir uma carga de sinal contrária, tá? ao corpo que está eletrizado. Tá certo? Isso aqui a gente vai ver. Então, ó, vamos lá. Vamos supor o seguinte. Ó. Imagine que eu tenho aqui um corpo que ele está eletrizado positivamente. Tá certo? Ele está aqui eletrizado positivamente. Esse corpo ele não está em contato com a Terra, né? Se ele não está em contato com a Terra, então não tem como ele se neutralizar. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um corpo que está neutro e vou aproximar desse corpo que está eletrizado. Tá? Então esse aqui ó, está eletrizado positivamente. Tá? Vou colocar aqui ó, eletrizado positivamente. E eu vou pegar aqui, ó, positivamente. Isso aqui está abreviado. Eu vou pegar aqui um corpo neutro. Pronto. Primeiramente eu vou colocar ele mais distante, tá? Vou colocar aqui ele mais distante. Pronto. Então, quando eu aproximo aqui, ó, tá aqui o corpo eletrizado positivamente, o corpo neutro. E aqui nada acontece, né? Nada acontece. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse corpo neutro e vou aproximar do corpo que está eletrizado sem haver o contato. Então tá aqui ó, o corpo eletrizado positivamente. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o outro corpo sem haver contato. Tá? Então eu simplesmente aproximo aqui, ó, sem que haja um contato entre eles. O que vai acontecer? Note que esse corpo aqui, ó, esse corpo que está neutro, ele possui prótons e possui elétrons. Tá certo? Os elétrons são cargas móveis, né? Os elétrons são cargas móveis, então elas podem se mover. Elas podem se mover neste condutor. Tá? Tem um detalhe aqui que eu esqueci de dizer, é que a eletrização por indução ela acontece melhor em condutores. Tá? Em condutores. Atrito, isolantes, contato, condutores e por indução, condutores. Então, o que acontece é que quando eu aproximo esse condutor que está eletrizado, ele vai atrair os elétrons,
tá? Ele vai atrair os elétrons desse condutor. Então, o que vai acontecer é que alguns elétrons vão ser atraídos para cá, ó, gerando aqui um acúmulo de cargas, tá? Um acúmulo de cargas negativas. E esses elétrons que se acumulam aqui, ele vem de todas as regiões, né? De todas as regiões. De tal maneira, de todas as regiões desse corpo. De tal maneira que essa aproximação acaba produzindo uma polarização. Tá? Uma polarização aqui, ó. Pronto, uma polarização. Ou seja, elétrons foram atraídos, tá certo? Foram atraídos para próximo dessas cargas positivas. E você pode até pensar que esses prótons aqui, ó, eles foram repelidos por essas cargas positivas. Então houve aqui uma polarização. Tá certo? Só que o que eu vou fazer a partir de agora? Tá? Deixa eu ver se consigo copiar esse desenho para não. Eu vou pegar aqui, ó, esse condutor, tá? O condutor que estava neutro, e vou ligá-lo à Terra. Tá? Eu vou fazer aqui uma ligação dele com a Terra. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Veja só. Vou fazer aqui o azul. Pronto. Eu vou fazer uma ligação dele com a Terra. Então, eu venho aqui, ó, e faço aqui, ó, um aterramento, né? Note que neste caso aqui, ó, esse condutor, tá? Esse lado aqui, né? Ele está eletrizado positivamente. Esses elétrons aqui, ó, eles estão, digamos assim, presos, porque eles estão sendo atraídos por esse próton, por esses prótons aqui do corpo que está eletrizado. Tá certo? Então o que vai acontecer é que nesse caso, elétrons vão vir da Terra, tá? Através desse fio e vão neutralizar todos esses prótons que estão aqui, ó. Eles vão neutralizar esses prótons. E o que vai acontecer vai ser o seguinte, tá? Vai ser o seguinte, vai ser que todos esses prótons aqui, ó, eles vão ser neutralizados, né? Todos os prótons aqui, ó, serão neutralizados e nós vamos obter uma situação semelhante a essa aqui, ó. Semelhante a essa. E observe que nesse caso aqui, ó, o condutor que estava neutro, deixa eu dar nomes para isso aqui. A, B, A, B, A, B, A e B. Então, B que estava neutro, agora ele está com excesso de elétrons. Ele está com excesso de elétrons. Então, quando eu pegar esses dois condutores e separá-los, tá? Eu vou separá-los aqui. Então, deixa eu copiar essas duas figuras aqui. Agora eu vou separá-los. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Tá dando problema. Vou desenhar. Então aqui, ó. Aqui está o condutor A, né? Que inicialmente ele estava positivo, né? Aqui o condutor A continua positivo, porque ele não entrou em contato com nada, né? E o condutor B está aqui, né? Eu afastei agora esses condutores e está aqui o condutor B eletrizado negativamente. Tá? Então ele está com os seus elétrons aqui, ó. Pronto. Então inicialmente ele estava neutro e agora ele ficou eletrizado positivamente. Tá certo? Então isso aqui, ó. Só colocando 1, 2, 3, tá? 4 e aqui 5. Então, inicialmente os dois estão separados. Eu aproximo os dois, passa a existir essa polarização, né? Depois eu faço a ligação com a Terra. O que acontece? Os elétrons eles são atraídos por essa parte positiva. Essa parte neutraliza os elétrons. Tá? Neutralizam os prótons, esses elétrons que sobem. O que acontece? O corpo fica eletrizado negativamente, tá? E nesse ponto aqui, ó, agora
esse processo ele é muito sutil. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, eu tenho que desfazer essa ligação. Antes de separar os dois, eu tenho que desfazer. Porque uma pergunta que pode surgir na sua cabeça é a seguinte, ó. Esse condutor, ele está ligado à Terra. E por que esses elétrons aqui eles não vão embora? Tá? A resposta é porque eles estão sendo atraídos por esses prótons aqui. Se nesse momento aqui eu afastasse o condutor A, sem desfazer essa ligação com a Terra, todos esses elétrons iam embora. É por isso, ó, que eu tenho que desfazer essa ligação para depois separá-los. Tá? E tá aí que o nosso condutor ele ficou eletrizado negativamente. Vamos fazer com a outra situação, tá? Pronto. Agora tá aqui o nosso condutor A, ele está eletrizado negativamente. Vamos fazer aqui um condutor B, tá? Esse aqui, ó, eletrizado negativamente. Só vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas. Né? E tá aqui o nosso condutor neutro. O condutor B está neutro. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar os dois, né? Vou aproximar A de B. Então, B de A, né? Então tá aqui, ó, o nosso condutor A, tá? E aqui o nosso condutor B. Pronto, eles estão próximos agora, né? Só que é uma proximidade onde eles não se tocam, né? Não há contato aqui entre os dois. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. Lembrem-se que no condutor B, tá? E em qualquer outro dos condutores, são as cargas negativas que são móveis, né? Então, esses elétrons aqui, ó, eles vão repelir os elétrons que estão aqui no condutor B. Tá? Então, esses elétrons eles vão ser repelidos para cá. Tá? Vão ser repelidos para cá. E, como eles são repelidos para o lado oposto, então aqui acaba gerando um acúmulo de cargas positivas. Né? Aqui acaba gerando um acúmulo de cargas positivas. Tá certo? Então, ó, se a partir desse momento eu fizer uma ligação com a Terra, deixa eu copiar aqui esses dois condutores. Eu vou fazer aqui uma ligação com a Terra, tá? Aqui. Oxente, peraí, pessoal. Pronto, então a partir desse momento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ligação com a Terra. Então eu venho aqui, ó, faço esta ligação. Faço aqui, ó, faço aqui essa ligação com a Terra. Pronto. Nesse momento, esses elétrons aqui, ó, eles estão sendo repelidos por esses elétrons que estão aqui em A. Né? Então o que vai acontecer é que eles irão escoar aqui por esse fio, né? Eles irão escoar de maneira que o que acontece, que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Deixa eu copiar mais uma vez essa figura. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, quando esses elétrons aqui, ó, eles escoam, né? Então fica aqui o nosso corpo eletrizado positivamente. E nesse momento o que eu tenho que fazer? Antes de separar os dois corpos, tá? Antes de separar os dois corpos, eu tenho que desfazer essa ligação com a Terra. Desfaço a ligação com a Terra, agora eu posso muito bem separar esses dois corpos. Então tá aqui, ó. Tá aqui o corpo A, né, que permanece eletrizado negativamente, ninguém mexeu em nenhuma dessas cargas aqui do corpo A, e agora está aqui o corpo B, que ficou eletrizado aqui positivamente, tá certo? Positivamente. Ficou aqui eletrizado positivamente. Pronto. E assim é a eletrização por contato, né? E se você observar, ó, a carga que o corpo neutro adquire, ela é sempre de sinal contrário ao corpo que está eletrizado. Por exemplo, o corpo neutro aqui, o corpo que está eletrizado é positivo, né?
Nesse caso aqui, o corpo neutro ele adquire uma carga. Não. O corpo que está eletrizado aqui é negativo, né? Então o corpo neutro ele vai adquirir uma carga contrária, portanto positiva. Se você observar na explicação anterior, o corpo neutro estava neutro, né? E o corpo eletrizado estava positivo, de maneira que o corpo neutro aqui ele adquiriu uma carga de sinal negativo. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Esse nosso vídeo aqui ele já está com 53 minutos, então já está com tempo demais. Então, ó, vou fechar 53 minutos, só que depois dos cortes, né, ele fica um pouco menor, tá bom? Então, vou fechar por aqui, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar pelo WhatsApp, tá certo? Hoje eu estou de plantão o dia todo, tá? De plantão que eu digo assim, para atender vocês, viu? E logo abaixo eu vou colocar as anotações de aula e vou colocar também a tarefa de casa, tá bom? E não se esqueçam que na próxima semana é prova, mas que daqui para lá eu dou mais detalhes sobre essa prova. Tá bom, pessoal? Então é isso, tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!